eu não quero ser repetitivo e nem ser pessimista. Eu sou um comentarista de futebol que não fica em cima do muro, não. Não tem esse negócio. Eu falei antes de começar o jogo. De novo essa formação, repetindo o que todo mundo tá vendo que não tá dando certo. Tá feia a coisa. O que precisa pro Vasco se arrumar, Dé? Ah, malandro, aí vai precisar muita coisa, garotinho. Primeiro o técnico tem que trabalhar e ver que essa formação que ele usa no Vasco não vai dar certo nunca, né? Tá aí, sempre cirúrgico Dé Aranha. Pra quem é novo aqui no canal, meu nome é Thiago, esse é o canal Vasco em Família. Pra quem me conhece aqui mais tempo, sabe o discurso que eu tenho aqui desde o início do Campeonato Brasileiro. Eu falo o seguinte, esse time do Vasco é maravilhoso? Não. Esse time do Vasco vai te fazer feliz, vai brigar por título? Não. O meu discurso é o seguinte, eu falo que esse Vasco precisa de reforços, mas esse Vasco pode competir com qualquer um adversário do futebol brasileiro. Esse é o meu ponto de vista. Agora, eu estou mudando de ideia. Para aqueles que falaram, Thiago, tá passando pano pra esse time? Quando a corda apertar, aí tu vai querer xingar, reclamar, vai falar palavrão. Eu não vou fazer isso não. Com toda a calma do mundo. Não vou fazer isso, família vascaína. Mas é uma coisa, eu continuo achando que esse time pode competir. Mas tem que demitir o Barbieri. A demissão tem que ser agora, no vestiário. Demite ele. Outro dia me procurou um vascaíno no Instagram dizendo que eu estaria sendo leviano porque agora eu tenho um canal, tenho uma certa audiência, a galera que me assiste, e eu não poderia pedir a demissão do Barbieri. Cara, eu esqueci o nome desse amigo vascaíno, mas eu queria perguntar pra ele depois do que ele viu hoje. Se ele pensa da mesma forma. Se o Barbieri tem condições de continuar comandando o Vasco, treinando o Vasco. Depois de pegar esse Curitiba. A demissão tem que ser hoje. Todos aqueles vascaínos que falavam assim, ó, a SAF é profissional, agora estamos resolvidos a tomada de decisão, a gestão. Eu vou focar somente no futebol, porque a gente tá vendo muita merda aí do lado de fora. Somente no futebol. Quer ser profissional? É profissionalismo que se fala? Demite ele agora. E não venha me falar que a 77 não faz isso, porque no Génova já fez, lá no Hertha Berlim já fez, já mandou treinador embora a torto e a rodo. Não dá. O Barbieri não tem a mínima condição de permanecer no Vasco. Não tem. O time não é ruim do jeito que ele tá colocando o Vasco pra jogar. Não é ruim desse jeito que ele tá treinando e o Vasco se portando em campo. Tem sérias limitações, tem sim, o time não é maravilhoso, mas não é pra jogar do jeito que tá jogando como Maurício Barbieri. E aí eu botei só esses trechinhos do Dé Aranha, né? Como é que ele entra com o mesmo time, gente? Como é que ele entra com o mesmo time? E o Dé complementa ali, o treinador vai ter que ver que não dá pra escalar o time. E ele continua com essa porra, meu irmão. Ele continua, na minha visão, na minha modesta opinião, com o Barbieri, o Vasco corre risco de brigar para não cair. Minha visão. Eu sei que tem muita narrativa de você falar assim, ó. Thiago, mas o Vojvoda lá no Fortaleza foi o último colocado do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, deu a volta por cima, conquistou uma vaga para uma pré-Libertadores. Porra, verdade. Você quer pagar para ver? Você paga para ver? Deixa aí nos comentários. Você quer pagar para ver se o Barbieri vai dar a volta por cima com esse time aí? Me responde aí com todo o seu coração. Eu vou rodar a vinheta e depois aqui eu vou voltar pra dizer, cara, tem que demitir ele urgente. Vamos lá. Tá aí, acaba de terminar agora o jogo, né? Coritiba 1, processo de um Vasco horroroso, processo, né? Ele usa muito essa palavra. Processo de um Vasco limitadíssimo. Esse é o Vasco do Maurício Barbieri. Cara, eu não vou vir aqui falar de parte tática, de escolhas, do mesmo 11 em campo, mudanças, eu não tenho que falar disso aqui agora. Eu destaquei que um vascaíno me corrigiu na minha live, por isso eu gosto da participação aqui, porque vocês, poxa, me ajudam, eu revejo o que eu falei, se eu falei alguma merda, e realmente eu falei, né, que eu falei que o Maurício Barbieri, esses 5 pontos que o Vasco, agora 6 pontos que o Vasco conquistou, ele não participou com merda nenhuma. Foi destaques individuais, grandes atuações do Bambu, do Léo Jardim, do Léo, do Piton, e aí ele me corrigiu, porra, calma aí. E aí eu parei pra pensar,
Pô, verdade, cara. Ele bancou o Léo Jardim, ele bancou o Bambu, e esses são os dois únicos pontos que eu destaco do trabalho do do Maurício Barbieri. De resto, no coletivo, é deprimente. É deprimente. E por que eu comecei aqui falando que eu não vou falar de parte tática, de reforços? Falta um camisa 10, falta um atacante pelo lado esquerdo, falta um craque como o Luizito Soares nesse time do Vasco. Eu não vou falar disso hoje. Sabe por quê? Porque o Vasco não precisa disso para ganhar do Coritiba. Com todo respeito à instituição, estou falando do time. E aí a galera reclama aqui às vezes que eu fico trazendo muito conteúdo aqui de outros times, torcedores, ex-jogadores, mas eu gosto porque eu tenho uma base do que está acontecendo, dos times que a gente vai enfrentar. E durante essa semana eu acompanhei, né, as rádios lá de Curitiba, canais do Curitiba, e cara, todos foi unânime em dizer que o Curitiba nesse momento é um fortíssimo candidato a cair. Porque o time, segundo eles, é horroroso. Horroroso. E aí, dentro dessas informações que eu estava escutando, eu vou complementar para vocês. O Curitiba agora estava, antes de enfrentar o Vasco, porque agora é a maior marca negativa da história do clube, né? São 11 jogos sem ganhar, mas estava 10. Teve esse caso aí do Aleph Manga, jogou sem o seu principal jogador na temporada, de assistência, de gols. Eles comentam lá também que o Coritiba tá com uma questão individual entre os atletas, não querer tocar a bola, uma vaidade boba lá, e só jogador fraco, hein? E só jogador ruim. E tem isso mesmo, porque eu tava acompanhando a coletiva do Zago, e ele falou assim, atacante não pode jogar só com a bola no pé, tem que ajudar, tem que marcar, já dando um gancho nesses jogadores que não queriam correr. Então, essas informações realmente são verdadeiras, são relevantes nesse sentido. E aí vai o Vasco do Barbieri pra dentro de campo, com tudo isso envolvido, um Curitiba horroroso, preste atenção, não tô falando da instituição, do time, um time fraquíssimo, fraquíssimo. Com tudo isso, Aleph Manga, vaidade, isso, treinador chegando agora, o Vasco não ganha do Curitiba. Alguns, cara, podem chegar aqui e falar, mas o São Paulo também empatou com o Curitiba. Porra, eu não vi o jogo. Se empatou, eu tenho certeza que o torcedor do São Paulo tá revoltado como eu. Porque não pode perder ponto para o Curitiba. E mesmo assim, acho que lá tinha o Aleph Manga. Deve ter jogado, não sei. Não pode perder ponto pro Curitiba. Não pode. E aí, cara, eu vou entrar um pouco assim, no primeiro tempo do Vasco. Quem viu o primeiro tempo, fala assim, mano, que isso, cara? Isso é de passar raiva. Passar raiva. São 100 milhões gastos nesse time, que muito vascaíno vem aqui reclamar comigo, esse time é fraco, esse time vai brigar pra não cair. Cara, hoje não. Hoje não pode falar isso. Contra o Curitiba não é isso. O time do Vasco tem a capacidade tranquilamente de ganhar desse time do Curitiba. Que isso, cara? Que primeiro tempo é aquele, Barbieri? Por que você não deixou o Andrei ir pra seleção? Tá vendo que o cara não tá rendendo dentro de campo. Agora contra o Santos você vai inventar o quê, Barbieri? Por que você não testa outra coisa? É a mesma coisa sempre, irmão. Esse 4-3-3, deixa o Peck isolado, deixa o Alex Teixeira, o Pedro Raul lá. Não tem ninguém pra articular ali, cara. O que você tá fazendo? Esse jogo posicional seu, que merda que você tá pensando? É a mesma coisa sempre, cara. Porque, sei lá, você não pega o Alex Teixeira, traz ele aqui, ó, André, segura mais um pouquinho que eu vou liberar o Alex Teixeira pra ele se movimentar. Então você vai acompanhar a lateral, você que vai acompanhar a lateral e deixa ele movimentar. Encosta lá no Peck, encosta um pouco mais aqui com o Pedro Raul, tentar fazer uma superioridade numérica, como o Diniz faz lá com o Ares, com o Ganso, com sei lá, que porra que é. Pô, tenta alguma coisa diferente, é a mesma coisa. Os três volantes, os três atacantes, irmão, sai nada. Sai nada. Não sai nada. Então, assim, na minha visão, o meu desabafo aqui é um treinador que tem o melhor Vasco, na minha visão, desde 2012, e eu falei isso, que ele ia ser cobrado nesse sentido. Todos os treinadores que passaram do Vasco aí recentemente, Sapinto, Ramon, Jorginho, Luxemburgo, entre outros, não tem a qualidade no elenco que esse Barbieri tem. Que o treinador Barbieri tem. E mesmo assim, ele consegue entregar um futebol do nível que a gente já viu. Do nível que a gente viu. E não pode. O vascaíno não pode estar satisfeito com isso. E mais, pra me finalizar aqui, pra não ficar... Já tá longo pra cá esse vídeo aqui. Desculpa o desabafo. Eu lembro que naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Vasco tava ali pra confirmar a sua classificação à elite do futebol brasileiro, o Vasco perde pro Sampaio Corrêa por 3-2.
E ali, pelos jornalistas, né, que cobrem ali, apuram, falou que aquele jogo ali foi determinante para o Vasco entender que o Jorginho não era o nome para conduzir o Vasco da Gama em 2023. Eu te pergunto, profissionalismo, não é isso que a SAF prega? Não é isso que todo mundo fala? Você olha para um jogo de hoje, a situação do Curitiba, 10 jogos sem ganhar, um time que não consegue se entender, perde o seu principal jogador num escândalo do futebol brasileiro. Olha o clima que se cria dentro do ambiente do Curitiba. E o Vasco chega lá e empata no Couto Pereira. Na minha visão, isso é motivo para demissão. Ah, somente por causa desse jogo? Não. Por tudo que vem acontecendo, pelo tempo de trabalho que ele tem, semana após semana, e o Vasco não evolui. O Vasco do ABC foi o mesmo Vasco do Curitiba. O Vasco contra o Galo foi o mesmo contra o Fluminense. A coisa não flui, a coisa não evolui. E o jogo de hoje, para mim, foi estopim. Ele não pode ficar dentro do Vasco. Ele vai ficar, não sei, você vai decidir, eu vou continuar apoiando. Mas na minha visão, o treinador do Vasco permanecer, Barbieri, processo, o Vasco briga para não cair. Porque o time não é ruim como ele tá fazendo ser. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Sem o Barbieri é muito bom ser Vasco.